Elas não falavam, não desde o dia em que o mundo delas desabou. Durante 2 anos, Clara e Cecília viveram dentro de um silêncio que cortava. Um silêncio pesado, profundo, impossível de alcançar. Médicos tentaram, professores tentaram. O pai implorou ao tempo. Nada mudou. Até que uma mulher simples entrou na casa. Não trouxe promessas, não trouxe pressa. Ela apenas se ajoelhou ao lado delas e ficou, sem exigir palavras, sem tentar consertar, só ficou. E então, naquela tarde, quando ninguém esperava, o impossível aconteceu. Clara tocou o rosto da babá. Cecília colocou a cabeça no ombro dela. E com vozes pequenas, frágeis, quebradas, elas disseram: "Eu te amo." O pai viu, mas não acreditou, porque naquele momento o amor falou primeiro, e ele ainda não estava pronto para escutar. Mas para entender como chegamos até esse instante, precisamos voltar um pouco, voltar para o silêncio antes da cura, para a casa que um dia se encheu de risos e depois parou de respirar. É lá que a história começa de verdade. A casa parecia grande demais para 3 pessoas. Não pelo tamanho, mas pelo vazio. Henrique Moura vivia ali com as filhas, Clara e Cecília. Antes, aquela mesma casa tinha música, cheiro de bolo no forno, passos pequenos correndo pelos corredores. Antes, havia Helena. Quando Helena se foi, o silêncio entrou e não saiu mais. Clara e Cecília não gritavam, não choravam, não pediam nada. Elas apenas se tocavam, como se uma fosse o mundo da outra, como se falar fosse perigoso, como se qualquer palavra pudesse trazer a dor de volta. Henrique fez tudo o que sabia fazer. Chamou especialistas, terapeutas, professores. Todos diziam as mesmas frases organizadas, limpas, corretas, mas ninguém conseguia chegar até elas. Não era que Clara e Cecília não queriam falar, é que a dor não tinha espaço para sair. Naquela manhã, Henrique estava na cozinha, segurando mais um relatório cheio de termos difíceis e explicações vazias. Sentia o peso de tudo o que ainda não tinha conseguido curar. Foi então que Dona Teresa apareceu na porta. A nova babá chegou. Henrique não respondeu de imediato. Não era esperança. Era medo de se permitir acreditar. Mas ele se levantou. Quando entrou na sala, Lorena estava ali. Roupa simples, cabelo preso, sem maquiagem, sem discurso. Ela se aproximou do tapete onde as meninas estavam. E ao invés de falar, sentou-se no chão, no mesmo nível delas, no mesmo tempo delas. Não pediu atenção, não forçou aproximação, apenas ofereceu presença. Como quem diz sem palavras: "Eu não vou te puxar, eu só vou ficar aqui, e você vem quando quiser." Clara olhou. Cecília inclinou o corpo, um gesto mínimo, e um fio leve de ar pareceu voltar à casa. E naquele instante, Henrique percebeu. Não era cura, não era método, não era técnica. Era alguém que também sabia o que era aprender a viver depois do desmorono. A tarde passou assim. Sem pressas, sem métodos, sem resultados para provar. Quando o sol baixou, Lorena se levantou. "Eu volto amanhã." Clara ergueu o rosto como quem quer pedir algo, mas ainda não sabe como. Cecília segurou o pulso da babá. Leve, como quem diz: "Não desapareça." Lorena sorriu. Apenas um sorriso verdadeiro. Nada grande, mas inteiro. Henrique conseguiu falar apenas: "Obrigado." Ele não sabia ainda, mas naquele dia, a casa começou a respirar de novo. Na manhã seguinte, a casa acordou diferente. Não havia risos, nem palavras, nem sons marcantes. Mas havia algo vivo no ar, como se o silêncio estivesse menos duro. Clara e Cecília andavam pela sala como sempre, grudadas uma na outra. Mas alguma tensão invisível parecia ter afrouxado. A respiração delas estava mais solta, o olhar menos vigilante. Henrique percebeu isso quando passou pela porta da sala e encontrou as duas sentadas no tapete, esperando. Não estavam brincando, não estavam olhando para livros. Estavam apenas lá, como quem espera alguém que importa. Elas estão esperando a moça,
disse Dona Teresa quietamente ao lado dele. Henrique respirou. Não sabia ao certo o que sentir. Medo, gratidão, ciúme, esperança. Tudo junto, embaralhado. Às 9h13 da manhã, a campainha tocou. Clara ergueu o rosto. Cecília levantou antes mesmo de pensar nisso. Henrique caminhou até a porta, devagar, como quem entra num ritual que não deseja interromper. Quando abriu, Lorena estava lá. Mesma roupa simples, mesmo coque solto, mesmo olhar que enxergava sem invadir. Bom dia, ela disse. Não ao pai, às meninas. Clara correu 2 passos até ela, mas parou antes de encostar. Lorena se abaixou, alinhando o olhar ao delas, e abriu as mãos de novo, vazias, disponíveis, sem exigência. Cecília colocou as 2 mãos nas mãos da babá. Clara encostou a testa nos dedos dela por um instante breve. Henrique engoliu a emoção seca que subiu pela garganta. Aquele não era um gesto de carinho qualquer, era reconhecimento. Lorena entrou, tirou os sapatos como antes e sentou-se no chão. As meninas se sentaram com ela, como se aquele fosse o lugar natural das 3. Hoje, disse Lorena, num sussurro tranquilo, a gente aprende a brincar de confiar no ar. Clara piscou devagar, tentando entender. Cecília apenas observou. Lorena pegou um lenço simples, de algodão leve. Era branco, com pequenas flores azuis. Colocou no meio das 3. Este lenço é vento. Ela passou os dedos sobre o tecido. O vento existe mesmo quando a gente não vê, e a gente sente ele na pele, devagar. Ela ergueu o pano e deixou cair lentamente para que ele flutuasse antes de tocar o chão. As gêmeas seguiram o movimento com os olhos. Nenhuma palavra, mas havia leveza ali. Pode ser que a gente não tenha força hoje, disse Lorena, sem dramatizar. Tudo bem, o vento também tem dias fracos. Clara estendeu a mão, tocou o tecido. Cecília colocou sua mão sobre a da irmã. Lorena colocou a sua por baixo das 2, e ficaram assim, sem pressa. Henrique observava de longe. Dessa vez, ele não tentou ser espectador neutro. Dessa vez, ele permitiu sentir. Enquanto isso, Dona Teresa preparava café na cozinha, mas ficou parada por alguns segundos, perto da porta, apenas ouvindo o silêncio que agora não feria. Um silêncio compartilhado. Você, Henrique murmurou, quase sem querer, sabe exatamente o que fazer. Lorena levantou os olhos na direção dele. Não havia orgulho em seu rosto. Eu sei como é não saber onde colocar a própria dor, respondeu baixinho. Henrique se aproximou. Sentou-se no chão também. Ele nunca fazia isso. Mas ali, no chão, a altura das coisas parecia justa. Você perdeu alguém, ele disse, não como pergunta, mas como reconhecimento. Lorena não desviou. Perdi. E quando perdi, ninguém sabia como ficar perto de mim sem tentar me levantar antes da hora. Eu aprendi a sobreviver no silêncio. Então eu sei quando alguém está morando dentro dele. As gêmeas ouviram isso. Não entenderam todas as palavras, mas entenderam o sentido. Cecília puxou o lenço para o colo. Clara colocou o lenço no colo da babá. E então, como se fosse um acordo não falado, ambas encostaram um pouco do corpo em Lorena. Foi um encaixe natural. Como se aquele fosse o lugar exato onde elas estavam tentando chegar há meses. Henrique sentiu o peito ceder, não de tristeza, mas de alívio. Horas passaram em ritmo calmo. Lorena propôs pintura com dedos, mas não em papel, no vidro da janela, com tinta que saía com água. As meninas desenhavam pássaros e círculos e espirais que ninguém precisava interpretar. Estão voando, Lorena murmurou. Cecília olhou para Clara. Clara olhou para Lorena. E uma pequena risada silenciosa passou entre elas. Henrique não lembrava daquela risada. Talvez nunca tivesse visto. Quando chegou a hora do almoço, Lorena colocou as meninas à mesa junto com ele. Nada separado, nada especial. Tudo igual. Comer junto ajuda o coração a lembrar que não está sozinho, ela disse. Elas comeram pouco, mas comeram. Esse pouco era muito. Depois do almoço, Clara adormeceu no sofá, encostada no colo da irmã.
Cecília afagava o cabelo dela com cuidado. Lorena sentou no chão ao lado das duas, como guardiã silenciosa. Henrique se aproximou. "Por que elas confiaram em você tão rápido?" Ele perguntou com a voz baixa. Lorena olhou as meninas dormindo, depois olhou para ele. "Porque eu não pedi que elas fossem fortes." O pai fechou os olhos, como se aquelas palavras tivessem encontrado o lugar mais profundo de sua culpa. "E você?" ele murmurou. "Você é forte?" Lorena respirou devagar. "Não, eu só aprendi a não ter medo do vazio." Henrique segurou o encosto do sofá. As gêmeas dormiam em paz pela primeira vez em muito tempo. Lorena observava como quem vela o sono de alguém que se ama sem pressa. E a casa, antes silenciosa de dor, agora estava silenciosa de descanso. Não era cura. Era começo. E às vezes começar é o milagre inteiro. O dia seguinte amanheceu com uma luz suave que entrava pelas cortinas, como quem pedia permissão para tocar a casa. Henrique estava na cozinha, segurando uma caneca que ele não havia percebido que já estava fria. Dormira pouco, mas pela primeira vez em muito tempo não acordou sufocado. Havia visto as filhas dormirem em paz, e isso mexia mais do que qualquer psicólogo já tinha conseguido. Clara e Cecília apareceram juntas, como sempre, o cabelo das duas meio desalinhado, pijamas idênticos, passos pequenos. Elas pararam na porta. Não olharam diretamente para o pai, mas também não desviaram. Era como se ele estivesse sendo reinserido no território delas aos poucos. Henrique abriu um sorriso simples, não para arrancar resposta, não para tentar, apenas para existir ali com elas. "Bom dia", disse, num tom baixo, quase contínuo ao ambiente. As meninas piscavam devagar. Não responderam. Mas Clara caminhou até a cadeira e sentou-se. Cecília seguiu. Esse era o bom dia que elas podiam dar. Henrique aceitou. Às 9h13, a campainha tocou. As meninas se viraram ao mesmo tempo. Ali estava o primeiro sinal de vínculo. Henrique caminhou até a porta. Quando abriu, Lorena estava novamente com o mesmo casaco claro, os cabelos presos com aquele laço simples que parecia ter sido amarrado sem espelho, e aquele olhar estável, que não exigia nada, não carregava urgência, não pedia resultados. "Bom dia", ela disse. Dessa vez, olhou brevemente para Henrique antes de olhar para as meninas. Um gesto pequeno, mas que significava reconhecimento. As gêmeas correram 2 passos, parando perto dela, esperando. Lorena se ajoelhou, alinhando-se ao tamanho delas. "Hoje vocês querem brincar com as mãos ou com os olhos?" ela perguntou. Clara encostou o dedo no próprio peito, depois apontou para o bolso da blusa da babá. Cecília observou. Lorena entendeu. Pegou um pequeno pedaço de fita adesiva colorida da bolsa e colou no canto do bolso. "Palavra de bolso", ela disse. "Podemos escolher outra hoje." As meninas se sentaram no tapete. Lorena sentou-se com elas. Henrique ficou de pé por um momento, observando antes de finalmente sentar também. Não no sofá, não afastado. No chão, a uma distância respeitosa. Lorena pegou um livro fino. Não tinha figuras. Não tinha cores berrantes. Era um livro de palavras pequenas, de frases que cabiam entre respirações. "Esse livro não precisa ser lido todo", ela disse, abrindo na metade. "Só vamos pegar o som que ele guarda." Ela mostrou a primeira palavra escrita na página. "Mãe." Henrique sentiu o coração estremecer. Sua mão se fechou involuntariamente. Lorena não mudou sua expressão. Ela não fugiu do peso. Ela não tratou a palavra como tabu. Ela deixou que a palavra existisse. Clara encarou a página. Cecília inclinou o corpo para perto da irmã. As duas seguraram as mãos uma da outra. Foi Cecília quem moveu os lábios primeiro. Não saiu som, só o formato da palavra. Mas Lorena viu. "Pode ser devagar", ela disse, baixinho. "O vento não se apressa para chegar." Clara inspirou fundo, como quem busca coragem na própria respiração.
Então a voz veio, pequena, arranhada, quase imperceptível. Uma sílaba, só isso. Henrique cobriu a boca com as mãos. Os olhos arderam de imediato. O peito abriu como se alguém tivesse destrancado uma porta por dentro. Cecília repetiu. A segunda sílaba tentava sair, mas tremia. O ar ficou denso, não de tensão, mas de nascimento. Lorena não completou a palavra, não incentivou com exagero, não quebrou o momento com aplausos. Ela apenas colocou sua mão sobre o lenço branco no tapete, indicando segurança. Clara tentou de novo. Mãe! A palavra saiu, frágil, quase um sopro, mas saiu. Henrique sentiu o chão desaparecer. Sentiu os olhos queimarem tanto que não conseguiu manter a postura. Clara! Sua voz falhou. Cecília! Ele não se aproximou de imediato. Ele esperou, porque entendia, agora, que elas vinham até ele no tempo delas. Cecília virou o rosto devagar. Olhou para o pai. Os olhos dela tinham aquele brilho que crianças têm quando lembram de algo que machuca e, ao mesmo tempo, acolhe. Henrique não pediu abraço. Não abriu os braços, não chamou. Só deixou o rosto mostrar tudo o que sentia. Saudade, dor, amor, falta, culpa, desejo de fazer certo. Clara deixou a mão escorregar até o tapete, como quem caminha até ele sem levantar o corpo. Cecília seguiu. Assim, sem pressa, elas se aproximaram. Um passo, depois outro, depois outro. E quando chegaram perto, Clara encostou a cabeça na perna do pai. Cecília encostou logo depois. Henrique não se mexeu. Não queria quebrar nada. Só deixou que as lágrimas caíssem. Silenciosas, quentes, verdadeiras. Lorena fechou o livro e disse com a voz mais baixa que já havia usado. O amor não foi embora. Ele só ficou quieto. Vocês estão deixando ele voltar. Clara ergueu o rosto. Cecília também. E então, juntas, pela primeira vez desde que o mundo delas tinha se partido. Papai, não houve dor naquela palavra. Houve entrega. Henrique respirou com dificuldade, como quem volta à superfície depois de muito tempo submerso. Ele colocou uma mão sobre a cabeça de cada filha. Seu toque não tremia mais. Era firme, era seguro, era delas. Lorena observava sem interferir. Havia algo nos olhos dela que Henrique ainda não sabia identificar. Algo como saudade, ou reconhecimento, ou uma ferida antiga que sabia exatamente onde estava cicatrizando. Aquela tarde terminou no silêncio. Mas dessa vez, o silêncio era descanso. Dentro da casa havia algo novo. Não era palavras, era voz. A tarde daquele dia permaneceu suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado para observar o que acontecia naquela casa. Henrique ainda sentia no corpo o impacto de ouvir as filhas chamarem por ele. Era como se algo dentro dele estivesse sendo reconstruído com mãos invisíveis. Mas junto com a emoção vinha outra coisa, difícil de nomear: medo. Não o medo de perder as meninas, mas o medo de não saber como continuar. Depois que Clara e Cecília adormeceram no sofá, ainda com o lenço branco sobre os dois peitos pequenos, Henrique caminhou até o jardim, tentando respirar. O sol estava abaixando atrás das árvores, dando à tarde uma tonalidade de ouro gasto. Ele apoiou as mãos na grade da varanda, tentando entender o que acontecia dentro dele. Lorena apareceu na porta, silenciosa como sempre. Não perguntava o que ele sentia, não pressionava. Apenas esperava. Eu não sei como lidar com isso, Henrique disse, sem se voltar. Passei 2 anos tentando fazer as coisas direito, tentando ajudar, tentando consertar, e hoje eu entendi que talvez eu fosse o que mais atrapalhava. Lorena se aproximou devagar. Ficou ali, ao lado dele, respirando o mesmo ar. Ninguém nasce sabendo amar alguém que está ferido, ela disse. A gente aprende junto, um dia por vez. Henrique olhou para ela então e viu algo que antes não tinha percebido. Não era só calma, não era só empatia, era dor reconhecida. Você fala como quem sabe, ele disse. Lorena girou o olhar para o jardim. Eu sei. Sua voz era firme, não frágil.
Tive que aprender a amar alguém que estava quebrado. Depois, tive que aprender a me amar quando fui eu quem quebrou. Henrique queria perguntar mais, mas antes que pudesse, um som cortou o silêncio. O portão eletrônico se abriu. Dona Teresa surgiu à porta interna da sala. É a mãe da Helena. Henrique sentiu o estômago pesar. Dona Alzira entrou na casa com o passo decidido de alguém que se recusava a aceitar que o passado passou. Usava roupas caras, elegantes e carregava um perfume forte, marcado. Seus olhos, porém, eram o que mais chamavam atenção. Frios, agudos, como se procurassem algo para julgar antes de qualquer gesto de acolhimento. Assim que viu as meninas dormindo, ela suspirou alto, como quem sofre. Mas o sofrimento dela não era suave, não era silencioso. Era um sofrimento que queria palco. Meu Deus, ela murmurou aproximando-se. Elas estão tão magrinhas, tão frágeis. Henrique, eu sempre te disse que elas precisavam de uma mãe. Henrique se aproximou com calma. Elas estão melhores, mãe. Melhores? O tom dela cortou o ar. Eu sei o que vejo, estão carregando tristeza nos olhos. A infância não volta, Henrique. Você não entende isso? Lorena permaneceu em silêncio, em pé, sem buscar refúgio nem confronto. Dona Alzira finalmente anotou. Quem é essa? Henrique respirou. Esta é Lorena, a babá das meninas. A sogra franziu o rosto como se tivesse mordido algo amargo. Babá? Isso é babá? Ela avaliou Lorena de cima a baixo. Com esse jeito, humilde? Henrique, por favor, as crianças precisam de uma profissional. As palavras cortaram o ambiente. Lorena não reagiu. Henrique começou a sentir algo novo. Raiva. Não raiva agressiva, raiva protetora. Ela está ajudando, disse firme. Dona Alzira deu uma risada curta, debochada. Ajudando? Henrique, eu recebi relatos. Eu sei que as meninas falaram hoje. A cidade é pequena, as notícias correm. Quer dizer que depois de 2 anos caladas, elas falaram. E não foi para você. Henrique parou de respirar por um segundo. Era exatamente isso que ele mesmo temia. Lorena deu um passo discreto para trás, como quem entendia que aquele momento não lhe pertencia. Eu não sei se vocês percebem, disse Dona Alzira baixando o tom, mas isso é perigoso. Apego é perigoso. Essas crianças estão fragilizadas. Você também. E essa moça apareceu agora. Você nem sabe quem ela é. Henrique olhou para Lorena. Lorena olhou para Henrique. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de escolha. Eu sei quem ela é, ele respondeu. Lorena sentiu o peito apertar. Não pela defesa, mas pela forma. Dona Alzira suspirou, teatralmente. Você está vulnerável, Henrique. E quando um pai está vulnerável, ele comete erros. Eu vi isso acontecer antes. Clara se mexeu no sofá, Cecília também. Lorena girou o corpo instintivamente, como quem protege. As meninas não acordaram, mas sentiram a mudança no ar. Henrique se aproximou das filhas, cobrindo-as com o lenço. Elas falaram, mãe. Elas disseram pai e disseram mãe. Disseram. E não foi um problema. Não foi uma dor. Foi bonito. E você acha que isso justifica arriscar tudo? A avó revidou. Amanhã essa mulher pode ir embora. E então? As meninas quebram de novo? Lorena fechou os olhos. Porque havia verdade ali. Uma parte da verdade que ela carregava escondida. Henrique sentiu o golpe. Não contra Lorena, mas contra si mesmo. Porque pela primeira vez ele percebeu que estava com medo. Medo real. Medo de amar de novo e perder outra vez. Lorena deu um passo para a frente então. E falou apenas o necessário. Eu não vim substituir ninguém. Eu só estou aqui porque elas me deixaram entrar. A honestidade daquela frase fez silêncio. Dona Alzira piscou, surpresa com a calma. Henrique sentiu um nó se desfazer dentro do peito. Não era sobre quem Lorena era. Era sobre o lugar que as meninas precisavam que ela ocupasse. Mais do que babá. Mais do que profissional. Pontes não substituem casas, mas ajudam a atravessar o rio. E o rio ali era grande.
Henrique colocou a mão no ombro de Lorena. Eu quero que você fique, ele disse. Lorena respondeu com um olhar que não brilhou, não tremeu, não fugiu. Eu fico. Mas algo na expressão dela dizia que ela sabia. Quando o amor começa a curar, ele também começa a assustar, e muito do que ainda estava por vir não seria leve, nem simples, mas verdadeiro. A discussão com Dona Alzira ficou pairando na casa como o cheiro de algo queimada no fogão. Imperceptível à primeira respiração, mas impossível de ignorar depois. Quando a porta se fechou atrás dela, ninguém falou. O silêncio que restou não era mais o silêncio que curava. Era o silêncio que aperta o peito, que lembra, que alerta. Lorena permaneceu parada no mesmo lugar onde estava quando ouviu a sogra dizer aquelas palavras. Henrique ainda tinha a mão sobre o ombro dela, mas a força, antes firme, agora vacilava. Ele não sabia se queria segurar ou soltar. E ela sabia. Ela sentia quando alguém começava a recuar. Não porque não quisesse mais, mas porque amar exigia coragem. E coragem dói. As meninas dormiam, alheias ao terremoto que se aproximava. O lenço branco permanecia sobre os peitos pequenos delas, como um último fio de luz. Henrique respirou fundo, a respiração pesada de alguém que tenta organizar todos os pensamentos ao mesmo tempo e falha em todos. Eu preciso de um minuto, ele disse. Lorena assentiu. Não insistiu. Não tentou acalmar. Não tentou impedir. Ela sabia reconhecer um coração que estava tentando não fugir. Henrique subiu as escadas e Lorena ficou na sala, sentada no chão, com as mãos cruzadas no colo. Não sentiu vontade de chorar. Chorar, para ela, havia sido uma fase que já tinha passado. Agora, ela vivia a fase do silêncio que observa antes de doer. Minutos depois, Henrique voltou. O rosto cansado, mas não agressivo. Ele se sentou não no sofá, mas no chão, ao lado dela. As costas encostadas no mesmo tapete onde as meninas tinham falado pela primeira vez. Eu tenho medo, ele disse olhando para a frente. Lorena não olhou para ele. Eu sei. Eu não quero que minhas filhas se apeguem a alguém que possa ir embora. Ele continuou. Lorena respirou devagar. Eu também tenho medo de ir embora. Henrique virou o rosto para ela, surpreso. Ele nunca tinha pensado nisso, no medo dela. Você acha que eu não sei o que a sua mãe quer? Lorena disse com cuidado. Ela quer colocar alguém que ela controle, alguém que pareça perfeito. Mas crianças não escolhem por lógica. Criança escolhe por toque, por cheiro, por segurança. Elas me escolheram. Isso não significa que eu seja insubstituível. Só significa que eu estou aqui, agora. Henrique sentiu aquilo atravessar fundo. Não era promessa, não era garantia. Era verdade. E verdades simples podem doer mais do que feridas abertas. Antes que ele pudesse responder, um som pequeno cortou o ar. Um choro. Clara despertou. Primeiro um soluço, depois outro. Não era choro de birra. Não era choro de medo comum. Era o choro que vem de dentro, cheio de memórias que ainda não têm nome. Cecília acordou logo depois, como se o choro da irmã fosse o cordão que puxasse o dela. Henrique levantou-se rápido, instintivo, mas Lorena tocou seu braço. Espera, ela disse, suave, não para impedir, para guiar. Clara estava sentada agora, agarrando o lenço com força, os olhos arregalados, como quem tinha lembrado de algo que queria esquecer. A palavra que ela tinha dito antes, mãe, havia voltado cheia de eco de memória, mas não memória doce. Havia cheiro de hospital, havia febre, havia despedida. Cecília abraçou a irmã, como sempre. E Clara, tentando falar, tentando segurar tudo que sentia, deixou escapar apenas dor. Foi a primeira palavra completa que ela pronunciou desde a perda. Henrique parou. O mundo parou com ele. Lorena se aproximou, sem tocar, sem tomar espaço. Ela ficou perto o suficiente para que Clara soubesse que não estava sozinha, mas longe o bastante para que a menina tivesse escolha. Dói,
Clara repetiu, agora com um tremor que fazia o corpo todo balançar. Cecília chorava sem conseguir falar, mas o corpo dela dizia tudo. Eu sinto também. Henrique caiu de joelhos no chão, não por falta de força, mas porque o corpo dele sabia que a dor exigia que ele ficasse baixo. Ele colocou a mão sobre o lenço, lentamente, pedindo permissão com o gesto antes de tocá-las. Clara não puxou a mão. Cecília também não. Henrique respirou fundo, com a voz quebrada, mas clara. Dói em mim também. Lorena fechou os olhos. Aquela foi a primeira vez que alguém reconheceu a dor das meninas sem tentar arrumá-la. Aquele foi o momento em que o luto deixou de ser fantasma e virou presença. Clara encostou a cabeça no peito do pai. Cecília o seguiu e ele chorou. Chorou como um homem que segurou o mundo nas costas até não poder mais. Chorou como um pai que se culpava por não conseguir salvar ninguém do destino. Chorou como alguém que por 2 anos tentou ser pedra para não quebrar, até descobrir que ser pedra também machuca. Lorena, do outro lado, sentou-se no piso frio e respirou. Ela não chorou, mas sentiu. Sentiu porque aquela cena era um espelho. Um espelho que mostrava tudo que ela mesma tinha perdido, tudo que ela tentava não lembrar, tudo que ela ainda não tinha tido coragem de dizer. Ela também tinha amado alguém que morreu. Ela também tinha segurado uma mão que ficou fria. Ela também tinha tido medo de abrir a ferida. A casa ficou silenciosa de novo, mas dessa vez não era um silêncio de dor reprimida. Era o silêncio que fica quando a dor finalmente encontra nome. E agora que ela tinha sido chamada pelo nome, ela não era mais inimiga. Ela era apenas dor. E dor, quando compartilhada, começa a cicatrizar. Nos dias que seguiram, a casa parecia andar sobre fios invisíveis, como se um passo mais forte pudesse desfazer o que tinha sido alcançado. O choro daquela noite havia aberto feridas que ninguém mais fingia não ver. Clara e Cecília falavam pouco, mas agora o silêncio delas não era vazio. Era espera. Espera de algo que não sabiam nomear. Henrique caminhava pela casa de forma diferente. Não havia mais a rigidez que ele carregava no peito todos os dias desde que Helena se foi. Agora havia cuidado. Mas também havia medo. O medo de que tudo fosse um momento e não um caminho. Lorena chegava todas as manhãs sem pressa, sem clima de missão, sem discursos. Ela apenas estava. E às vezes, só estar é o que sustenta o que ainda está aprendendo a nascer. Mas naquela terça-feira, quando Lorena tocou a campainha, não havia as 2 meninas na porta esperando. Não havia Clara correndo 2 passos. Não havia Cecília inclinando o corpo, como sempre fazia quando queria checar se alguém era seguro. A casa estava quieta. Quietude que não tinha nada de paz. Lorena entrou devagar. Dona Teresa estava na cozinha, mexendo o café com movimentos lentos, concentrados, como quem mexe as próprias preocupações. Elas não quiseram levantar da cama. A voz da governanta saiu baixa. Lorena sentiu o peito apertar. Não era retrocesso, era resposta. Elas haviam lembrado, e lembrar dói. Subiu as escadas em passos suaves, abriu a porta do quarto sem fazer barulho. Clara estava sentada no chão, abraçando os joelhos. Cecília estava atrás dela, com os braços envolvendo a irmã, como uma proteção pequena, mas inteira. O lenço branco estava amassado, caído ao lado. Lorena sentou-se no chão perto delas, não tocou, não chamou, não perguntou, esperou. Clara ergueu o rosto. Os olhos estavam mais vermelhos do que da noite anterior. Cecília escondia o rosto no ombro da irmã. Então, Clara disse, se falar, dói. A frase veio quebrada, mas veio. Lorena fechou os olhos um instante, não para fugir, mas para honrar. Dói. Ela respondeu, no mesmo tom, sem tentar suavizar. Falar é como tirar pedra de dentro do peito. Machuca para sair, mas a gente respira melhor depois. Clara respirou fundo, trêmula. Cecília continuava abraçada nela, mas agora a aperta menos, como se tivesse entendido o movimento.
Lorena estendeu a mão, não para pedir que elas viessem, mas para dizer que estava ali. Clara colocou o lenço branco entre ela e a mão da babá. Um gesto pequeno, um gesto claro. Eu quero, mas ainda dói. Lorena aceitou o gesto e colocou a mão por cima do lenço. Ali estava o toque possível. Henrique apareceu na porta. Ele ficou em silêncio, observando. Ele já tinha aprendido que amor, às vezes, só cabe em silêncio. Eu estou aqui, ele disse com a voz calma, que vinha de baixo e subia devagar. As meninas olharam para ele. Por um momento, Clara abriu e fechou a boca tentando achar uma palavra. Mas o corpo dela enrijeceu e Cecília imediatamente apertou o abraço. Lorena colocou a outra mão no chão, indicando que não era hora de avançar. Henrique parou, aceitou, respirou. Agora era a vez dele aprender a não querer curar rápido. Mais tarde, as meninas desceram. Não falaram, não brincaram. Sentaram-se no sofá lado a lado. Lorena ficou no tapete, mexendo na caixa de lápis de cor. Ela tirou apenas 3, azul, verde e amarelo. Hoje a gente desenha vento, ela disse. Clara olhou. Cecília também. Lentamente, as duas desceram do sofá e sentaram no chão. Mas quando as mãos de Lorena tocaram o azul, Clara retirou sua mão de perto, não como rejeição, mas como defesa. O silêncio que se instalou não era o mesmo dos dias anteriores. Era o silêncio do medo de perder o que conquistaram. Lorena entendeu primeiro. A casa estava lembrando da perda. E quando a casa lembra da perda, ela fecha portas. Henrique estava sentado na poltrona, olhando para tudo, como se estivesse vendo história acontecer sem conseguir interferir. Sua garganta estava presa. Ele queria dizer algo, mas qualquer palavra parecia grande demais. Lorena então falou não para Clara e Cecília, mas para a casa. O amor não começa no dia em que a gente encontra alguém. Ele começa no dia que a gente tem medo de perder. Clara levantou o rosto lentamente. Cecília segurou a mão da irmã. As duas não sabiam se aquilo era consolo, mas sabiam que era verdade. Henrique passou a mão no rosto, desarmado, exposto. Eu também tenho medo, ele disse. Clara virou o corpo para ele. Cecília, junto. E então, pela primeira vez naquela manhã, Cecília falou, não vai embora. A voz dela era fina, baixa, mas inteira. Henrique desmoronou por dentro. Ele se ajoelhou, mas não se aproximou demais. Eu fico, respondeu com uma firmeza que não vibrava, apenas existia. Eu fico com vocês. Clara colocou o lenço no colo. Lorena respirou. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio que sufoca. Era o silêncio de quem está reaprendendo a sentir. Era o silêncio de uma ferida que está fechando por dentro. Um silêncio que dizia, estamos voltando. Devagar, mas estamos voltando. Naquela sexta-feira, a casa estava iluminada por uma luz que parecia mais quente do que a do sol. Era a mesma sala, as mesmas paredes, os mesmos móveis, mas havia algo diferente. As janelas estavam abertas, o ar entrava e saía com liberdade, as cortinas balançavam, leves, a casa respirava. Clara e Cecília estavam sentadas no tapete, brincando com o lenço branco que, de símbolo de dor, agora era ponte. Elas o levantavam, deixavam cair, observavam o caminho lento do tecido no ar. Era um gesto simples, e era tudo. Henrique observava de longe, apoiado na porta da sala, não como vigilante, mas como testemunha. Ele aprendeu algo. Presença não é controle. Às vezes, estar perto é suficiente. Lorena estava na cozinha com Dona Teresa, preparando um bolo pequeno, simples. Farinha, leite, fermento. Nada especial. Mas o cheiro estava pela casa como promessa de acolhimento. Você mudou esta casa, menina, disse Dona Teresa, mexendo a massa com movimentos firmes. Lorena respirou fundo antes de responder. Eu só lembrei a casa de ouvir, disse. Dona Teresa sorriu de um jeito que quem já viu muito reconhece quem ainda está aprendendo a viver. E você, já ouviu a si mesma? Lorena parou.
O silêncio que nasceu ali não era desconforto, era revelação. Ela sabia que estava carregando algo que ainda não tinha dito, algo antigo, algo que também precisava ser curado. Quando o bolo estava no forno, Lorena retornou à sala. Clara e Cecília levantaram-se imediatamente e foram até ela. As duas seguraram suas mãos ao mesmo tempo. Um gesto novo, um gesto aberto. Hoje, disse Lorena, a gente vai sair. Clara arregalou os olhos. Cecília também. Henrique franziu o senho, não por dúvida, mas por surpresa. Sair? Ele perguntou com cuidado. Lorena assentiu. Elas precisam ver o mundo de novo, mas nós vamos juntos, no tempo delas. Henrique olhou para as filhas. As duas não falavam, mas estavam olhando para ela com uma espécie de coragem frágil. Uma coragem que não se anuncia em palavras, mas se percebe no brilho do olhar. Ele sorriu. Vamos. Eles foram para o parque da cidade. Era simples. Gramado, árvores grandes, crianças correndo, vento leve. Clara ficou parada ao chegar. O corpo tenso, o peito acelerado. Cecília segurou sua mão. Lorena ficou do lado delas, em silêncio. Henrique a um passo, respeitando o espaço. E então, um pássaro pousou na grama, bem na frente delas. Pequeno, amarelo, vibrante, como se tivesse vindo de propósito. Clara seguiu o movimento do pássaro com os olhos. Cecília também. O pássaro pulou. Cecília deu um passo. Clara também. Henrique fechou os olhos por um instante. Era isso, era só isso. Mas aquilo era tudo. Uma mulher passou por eles, segurando as mãos de seus 2 filhos. Ela olhou breve, sorriu e disse: que família bonita. Clara olhou para Lorena, como quem pergunta sem palavras: é isso que somos? Lorena sorriu. Estamos chegando perto. No final da tarde, voltaram para casa. As meninas estavam cansadas, mas de um cansaço leve, bom, vivo. Sentaram-se no sofá, as duas recostadas no colo do pai, enquanto Lorena guardava o lenço branco na caixa de brinquedos, não como relíquia de sofrimento, mas como coisa que pertence ao dia a dia. Henrique observava Lorena mais do que qualquer coisa. Não era amor precipitado, não era paixão cega, era reconhecimento. Ele se aproximou da cozinha enquanto ela lavava as mãos. Você não se protege muito de mim, ele disse com a voz baixa. Lorena secou as mãos devagar. Por que você não me pede para ser alguém que eu não sou? Respondeu. Ele respirou com o peito pesado. Eu tenho medo de amar alguém de novo. Lorena ergueu os olhos. Eu também. Os dois ficaram frente a frente, como se cada um estivesse olhando o espelho do próprio passado. Quando elas disseram não vá embora, disse Henrique, eu senti que estavam falando para mim e também para você. Lorena baixou o olhar e pela primeira vez, desde que chegou naquela casa, seus olhos encheram de lágrimas. Eu perdi alguém, ela disse finalmente. Eu amei alguém que não voltou para casa. Henrique não perguntou o nome, não perguntou a história, não pediu explicações. Ele apenas ofereceu presença. Ela respirou. E eu prometi a mim mesma que nunca mais entraria na vida de ninguém que pudesse me amar de volta. Henrique se aproximou um passo. Então talvez seja hora de voltar para casa. Lorena fechou os olhos. As lágrimas caíram e ela não tentou segurá-las. Clara apareceu na porta da sala, segurando o lenço branco nas mãos. Ela caminhou até Lorena, encostou o lenço no peito da babá e disse, com a voz pequena, mas inteira, fica. Cecília se aproximou, encostou a cabeça no braço da irmã e disse, volte para casa. Henrique sentiu o coração se abrir de um jeito que não sabia mais que era possível. Lorena caiu de joelhos, abraçando as 2 meninas, o lenço entre elas, o amor ali, vivo, respirando, crescendo, sem medo. Henrique se abaixou também. E a família? Essa família que não nasceu de sangue, que nasceu de dor, de escolha, de reencontro, se formou ali, sem anúncio, sem espetáculo, sem promessa de eternidade. Apenas uma certeza: eles estavam em casa, e ninguém estava sozinho mais. Às vezes,
A vida não desaba toda de uma vez. Ela se desfaz lentamente, no silêncio dos dias, nas palavras que deixamos de dizer, nos abraços que ficam suspensos no ar. Ninguém naquela casa sabia como amar sem medo. Ninguém sabia como voltar a confiar. Ninguém sabia como viver depois da perda. Mas o amor não precisa de respostas prontas. Ele só precisa de presença. Foi isso que curou Clara e Cecília. Não métodos, não teorias, não promessas perfeitas. Foi alguém que sentou no chão, que escutou sem exigir, que chorou quando doeu, que ficou quando seria mais fácil ir embora. E talvez seja essa a lição para todos nós. O amor não salva quando é forte. O amor salva quando é paciente, quando tem tempo, quando tem espaço, quando tem cuidado, quando não se apressa para curar a ferida, mas oferece um ombro enquanto ela ainda sangra. A vida, cedo ou tarde, pergunta a cada um de nós: você ainda sabe abrir a porta do coração? Ou trancou tudo depois da dor? E às vezes a resposta chega do jeito mais inesperado, na voz frágil de uma criança que voltou a falar, no toque simples de um lenço sendo compartilhado, no fica dito com o peito antes da boca. A casa se encheu de amor de novo, não porque esqueceram o passado, mas porque decidiram não ter medo do futuro. Que isso sirva para você também. Se a dor um dia te silenciou, respire, devagar, no seu tempo. O amor sabe esperar você voltar. E quando voltar, vai perceber, nunca esteve realmente sozinho. Se esta história tocou o seu coração, respire um pouco antes de seguir o dia. E se sentir que ela merece alcançar outras pessoas, deixe um like e compartilhe. Aqui no canal você está sempre convidado a voltar, porque histórias também são casa, e você é bem-vindo aqui. Comente abaixo. O amor cura. Assim eu sei que você ficou até o final.